Estamos de volta com o nosso quadro Florais de Bach, acompanhando aí a nutrição. Como a gente fala sempre aqui, não sei se você me conhece, se você está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Adriana Loyola, eu sou nutricionista clínica e comportamental e junto da minha irmã, que também é minha sócia, Nathalie Loyola, nós criamos uma marca chamada Sem Dietas, que ela vai trabalhar justamente o quê? Ela vai trabalhar sobre o comer emocional, porque a gente come muito mais pelas emoções do que de fato pelos nutrientes. E estamos fazendo esse quadro porque tem tudo a ver. Eu não sei se você já foi lá ver o primeiro vídeo que eu conto a minha experiência com florais de Bach e desde então eu tenho utilizado muito nos nossos tratamentos, né, de acompanhamento. Nós falamos também ao longo da série, né, eu vou falando um floral por vez ou alguns florais, tá? E eu falei já no vídeo anterior sobre o agrimone, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o aspen. Mas uma coisa importante da gente frisar. Os florais, eles podem ser basicamente, tá? Bem resumidamente falando, eu vou aperfeiçoar isso ao longo dos nossos vídeos por aqui. Mas os florais, eles podem ser divididos basicamente em 7 grupos. O primeiro grupo que a gente vai trabalhar, medos e ansiedades, porque medo não é tudo igual. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem medo vago, então você tem medo de qualquer coisa, diferente de quem tem uma fobia. Por exemplo, eu tenho medo de, sei lá, ficar sozinho em casa. Então é um medo específico, não é que você tem um medo de tudo. Então por isso que a gente vai trabalhando cada um desses grupos com os florais. Então temos medo e ansiedade, inseguranças e dúvidas, porque por exemplo, a sua insegurança, ela pode ser em si mesmo ou insegurança, por exemplo, em confiar nas pessoas, por que não? Pode ser também. Temos desajustes e mudanças, sensação de inadequação e culpa, conflitos e relações interpessoais no geral. Temos falta de motivação e direção e cura espiritual e equilíbrio. Esses são os 7 grupos que nós temos os 38 florais. Falando um pouquinho do aspen, ele entraria aí nessa parte de medos e ansiedade. Por quê? O aspen, ele nada mais é de quem... Eles são pessoas, na verdade, que são caracterizadas por esses medos vagos que acabam gerando uma ansiedade. Então, alguns exemplos. Pessoas com excesso de superstição. Pode ser, a pessoa desenvolve esse tanto de superstição como forma de camuflar este medo, né? Pode ser também uma pessoa que tem uma imaginação tão fértil que às vezes se perde nesse campo das ideias, provocando às vezes uns ataques súbitos de ansiedade ou de muito medo, né? Desse bloqueio ali. E aí o que o floral ele vai trabalhando conforme o seu uso? Vale reforçar o que eu sempre falo, não existe emoção errada. Toda emoção, ela é como se fosse uma mensageira. Então, toda emoção nossa, ela serve para nos mostrar alguma coisa que está por trás disso. Então, por exemplo, quando você tem muito medo, talvez esse medo possa ser porque você tem insegurança sobre o futuro, insegurança sobre a sua capacidade, das suas escolhas. Não sei, talvez você precise se fazer essa pergunta se você ainda não fez. Temos aí uma tarefa de casa para você. Mas toda emoção, ela é importante, porque imagina, se a gente fosse 100% sem medo, a gente ia ser displicente com a nossa vida, né? Assim como, por exemplo, o estresse, ele é uma energia positiva. Por quê? O estresse, desde que controlado, ele te tira da zona de conforto, ele dá aquele empurrão para você agir. Então, toda emoção, ela pode ser pensada numa característica positiva, desde que em equilíbrio. Você viver nesse estado, como é o caso do medo, viver nessa prisão não é legal porque acaba causando um desequilíbrio, uma autossabotagem, várias coisas. E aí o que o floral aspen ele vai ir trabalhando? Então ele vai te ajudando a ter mais coragem, né? Lembrando que, eu gosto sempre de reforçar, vocês viram que eu faço vocês pensarem pra caramba, né?
Mas coragem não é aquela coisa de vamos lá e fazer acontecer. Não, é às vezes você tá com medo e você tá tão comprometido com aquele resultado que você vai lá e faz. Então a coragem nada mais é do que você agir mesmo com medo. E aí, conforme você vai agindo, esse medo ele vai se dissolvendo, vamos dizer assim. O Aspen também ajuda a clarear melhor o seu inconsciente para você ficar menos reativa, né? Seja se defendendo demais por causa do medo, ou seja ali sempre reagindo ao que as pessoas falam, e vai dissolvendo esses medos e traumas, te dando mais abertura para a vida e mais autoconfiança. Se identificou com esse floral? Gostou? Conhece alguém? Então curte aqui esse vídeo, porque quando você curte, você mostra para o YouTube que o nosso canal ele é relevante. Ou se ainda você quer colocar ali, marcar alguém aqui nos comentários, colocar alguma consideração nos comentários, deixa aqui o seu comentário. Espero que vocês tenham gostado do floral de hoje e já já nós traremos o próximo floral. Até mais, tchau, tchau!